Olá, tudo bem? Ah, Espero que esteja sendo um tempo edificante, abençoador em relação aos estudos bíblicos que têm sido disponibilizados aí no canal do YouTube. E hoje nós estamos dando início então a uma nova série de estudos, tá bom? Então hoje a gente vai começar, nós terminamos os 10 mandamentos, vimos as disciplinas espirituais, vimos os 10 mandamentos, e hoje nós iniciamos a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, tá? Ah, Como curiosidade, quero mostrar aqui para vocês, ó, o Novo Testamento grego interlinear. Depois eu vou mostrar para vocês como que é essa Bíblia, esse Novo Testamento. Ele é grego-português interlinear, é bastante interessante, tá? Então hoje nós iniciamos o nosso estudo aqui na oração que Jesus nos ensinou. Essa Bíblia aqui que eu mostrei, esse Novo Testamento, na verdade, eu extraí esse texto aqui, que é a oração do Pai Nosso, na língua original. Está no grego aqui, ó. Pater. Tá? Pai Nosso, né? Muito bem. O texto base é Mateus 6, do 7 ao 15. Eu vou abrir aqui nessa Bíblia interlinear. Ó. Mateus 6. Vamos lá. Vou encontrar aqui, ó. Mateus capítulo 6, do verso 7 ao verso 15. Interessante que foge um pouco do trivial da oração que nós estamos acostumados. Eu vou ler aqui o texto na revista atualizada, porque ela é... deixa eu virar aqui para ficar fácil para vocês. Ó. Vocês estão vendo aí? Ela é grego, com a tradução ao pé da letra embaixo, tá? E aí aqui ao lado você tem a opção de tradução da Revista Atualizada, do João Ferreira de Almeida, e da Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Eu vou ler da Revista Atualizada porque é o texto que nós mais conhecemos. Então, a partir do verso 7, tá? Nós não oramos o Pai Nosso a partir do 7, depois nós vamos descobrir por que começa lá. Mateus 6, 7. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que o peçais. E aí vem. Portanto, verso 9, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí tem um acréscimo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só que aí continua os versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós vamos descobrir nesse estudo por que é que a oração não é a partir do verso 9 até o verso 13, e sim a partir do verso 7 e até o verso 15, tá? Ao longo do estudo hoje a gente já vai ter uma resposta em relação a isso. Bom, introduzindo o assunto, primeira coisa, veremos que Mateus 6, de 7 a 15, nos apresenta além de uma forma ou um modelo de oração. Vai além disso, tá? Mostram a maneira de viver pautada nos padrões do reino de Deus. É um resumo, uma compilação dos ensinamentos de Jesus que nos levam a entender que orar a oração do Pai Nosso é mais do que repeti-la ou decorá-la, mas sim é um estilo de vida que todo aquele que é chamado filho de Deus precisa viver para poder então orar, não apenas com palavras, mas com atitudes condizentes aos moldes do reino de Deus Pai. Então,
para introduzir o assunto, a oração do Pai Nosso ela não é só um modelo de oração, ela não é só uma indicação de forma de como orar. Ela é, na verdade, um grande compêndio, um resumo da vida cristã. Se seguirmos ao pé da letra a oração que Jesus ensinou, com certeza seremos cristãos melhores, né? Agradaremos mais o coração do nosso Senhor, tá? Então isso aí é algo que precisa ficar claro. O texto grego e a tradução de Mateus 6, 7 a 15. Bom, a importância da tradução do texto original para o português se dá pelo fato de que o mesmo foi escrito em língua grega, claro, em um contexto sociocultural bastante diferente do que hoje vivemos. Então, é fundamental observar atentamente o texto grego, bem como traduzi-lo de maneira mais fiel possível, para que não fique prejudicada a sua tradução a partir do original. Olha só como é complicado isso. O texto original foi escrito em grego, grego koiné, grego popular, vamos dizer assim, que o povo entendia. Essa tradução grega, ela foi traduzida depois, o que a gente chama de... Esse é o Novo Testamento, tá? O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica com porções de aramaico, como nós sabemos também. Só que o que acontece? Chegou uma altura da história cristã em que 70 maçoretas, o que são maçoretas? Tradutores, 70 se reuniram para traduzir, transformar, passar o Antigo Testamento, que originalmente era hebraico e aramaico, para o grego. E aí toda a Bíblia, não só o Novo Testamento, ficou na língua grega, no grego koiné, e esse acontecimento deu nome a essa Bíblia. Essa Bíblia passou a chamar então Septuaginta. Por que Septuaginta? Porque 70 maçoretas, Septuaginta, 70 maçoretas se reuniram para passar o texto do Antigo Testamento todo para o grego. Pois bem, então temos aí já a Septuaginta. Já tem uma alteração então no Antigo Testamento. Já não é original, é hebraico/aramaico, e sim já grego, é Septuaginta, toda grega. Aí a Bíblia toda passou por uma nova transformação. A tradução da Bíblia toda, agora em grego, Septuaginta, para o latim. E essa Bíblia em latim, nós conhecemos pelo nome de Vulgata. Vulgata. Então, Septuaginta, depois a Vulgata. Muito bem. Aí aqui nós já temos o Antigo Testamento com duas traduções, né? O Antigo Testamento passou para grego, virou Septuaginta. O Novo Testamento, ok, já estava em grego. E aí quando passa para Vulgata, em latim, o Novo Testamento sofre uma primeira tradução e o Antigo Testamento já sofre a segunda. Olha como tem, como o texto vai se alterando. Muito bem. Depois disso, quando vem a Reforma Protestante, Martinho Lutero entende que os textos têm que estar na língua do povo. E aí a Bíblia é traduzida, a Vulgata, em latim, traduzida para o alemão. E aí, nessa mesma toada, né, nesse mesmo sentido, essa Bíblia também é traduzida para o francês, para o inglês, e só depois ela é traduzida para o português. O João Ferreira de Almeida é o mais proeminente aí, tradutor da Bíblia para a língua portuguesa, tá? Então, olha só quantas alterações vieram acontecendo desde o texto original. Por isso, o texto grego é fundamental quando a gente quer fazer um estudo que a gente chama de estudo exegético do texto, ou seja, ir a fundo e, de fato, no texto bíblico, como ele foi escrito inicialmente. Aí aqui eu retirei da fonte, The Greek New Testament, texto extraído do programa BibleWorks 6.0, esse aqui já deve ter até o 10.0 hoje. 6.0 é a versão que eu tenho. O BibleWorks é um programa de estudo exegético da Bíblia fantástico. Ele tem uma coisa que para os brasileiros é mais complexa um pouco, porque ele é todo em inglês, né? Então, lá é interessante, porque se eu passar, por exemplo, o mouse em cima de uma palavra aqui, por exemplo, aqui, Basileia, tá vendo? Reino, né? Basileia é reino. Se eu passar o mouse aqui em cima, lá no programa BibleWorks, ele vai abrir uma janela onde
eu tenho a possibilidade de verificar se essa palavra é um substantivo, é um adjetivo, enfim, toda a questão semântica da palavra, tá? Só que tudo isso vem na língua em inglês, né? Porque ele é um programa americano, tá? Então tá aí o texto grego para a gente tomar conhecimento, é assim, né? Que vem escrito aí Pai Nosso, tá desse jeitinho, coisa linda, olha, a língua grega eu acho linda. A língua grega é extremamente difícil, ela tem derivações da mesma forma que o alemão. Então, tem diversas derivações. Uma coisa interessante do grego é que, por exemplo, se eu for falar assim, ó, o homem que anda, no grego ia estar escrito o andante, né? O homem que desce, no grego ia estar o descente, que está descendo, né? Então, assim, é interessante a língua grega, tá? Muito bem. Tradução. Aqui eu peguei a tradução ao pé da letra, tá? Ao pé da letra. Aqui está a tradução. A fonte foi o Novo Testamento Interlinear, grego-português, é esse que eu mostrei para vocês, ó, tá? Que é de Wilson Schultz, tá bem? Tá aqui a tradução, beleza, nós já lemos. E aí nós vamos então para a delimitação do texto. Aqui a gente vai entender por que eu disse que o texto de fato da oração que Jesus ensina começa no verso 7 e termina no 15. Não da forma como nós oramos o Pai Nosso, do 9 ao 13, tá? A gente vai entender por quê, como é que chega nessa conclusão, né? É fato que o Novo Testamento foi escrito de maneira contínua, sem espaço entre as palavras e sem subdivisões em versículos ou capítulos. Isso aí foi inserido posteriormente, tá bom? Delimitar um texto, portanto, significa estabelecer os limites anterior e posterior, ou seja, onde ele começa, onde ele termina. Isso parece óbvio, mas não é tanto. Olha só, a gente sempre imaginou que o Pai Nosso começava no 9 e terminava no 13, mas a gente vai ver que ele começa no 7 e termina no 15. Esse estudo aqui que a gente está vendo, ele sai a partir de um estudo exegético que eu fiz, mas a minha exegese bíblica do Novo Testamento foi na oração do Pai Nosso, e a minha exegese bíblica do Antigo Testamento, quando fiz teologia no seminário, foi no Salmo de número 100, celebrar com júbilo ao Senhor e tal. Tá? Então, Pai Nosso foi o texto que eu escolhi do Novo Testamento. A partir da delimitação do texto depende todo o esforço para a sua elucidação e compreensão. Assim sendo, é fundamental observar e aplicar alguns critérios para delimitar um determinado texto de maneira correta, coordenada, coerente e permeando a perfeição. Tá? São, por exemplo, o que indica começo e fim do texto, essa delimitação. O que são fatores que indicam? Cesuras, a gente vai ver o que é cada um deles, tá? Cesuras, indicação de assunto, indicação de local, indicação de personagem, indicação de data. São coisas que vão apontar para a delimitação. Olhando cada uma dessas, ó, personagens, por exemplo. Vamos lá. Mateus 6, 7 a 15. É uma perícope. Que palavra é essa? Perícope é o texto, início e fim. Se chama perícope. Quando eu delimito o início e o fim do texto, eu delimitei uma perícope, uma parte do texto que tem começo, meio e fim. Tá? É marcada por palavras no plural, ou seja, trata-se de um texto coletivo. Já Mateus 6, 5 e 6, que são os versos anteriores, ó, trata-se de um pedaço do texto, dessa perícope, com palavras no singular, ou seja, é um texto de cunho individual. Tá? Com isso, tal critério pode ser usado para delimitar o início do texto estudado, da perícope estudada, a ser estudada. Então, esse critério de personagens, a gente consegue delimitar onde ela começa. Né? Então, 5 e o 6 é algo individual, a partir do 7 é algo coletivo, é plural. Então, ali a gente já delimita que entre o 6 e o 7 tem uma dobradiça, ok? Então, parou no 6, começou no 7, o início de um novo texto, uma nova perícope, um novo pedaço de texto. A forma literária, que eu tirei de Klaus Berger, as formas literárias do Novo Testamento, páginas 219 e 220. Klaus Berger é um estudioso do Novo Testamento, das formas literárias que aparecem no texto. Segundo Klaus Berger, Mateus trata-se de um gênero epidídico. Epidídico. E mais precisamente na categoria hinos e orações. Assim, a perícope em questão é caracterizada quanto à sua forma literária como uma oração,
tá? Critério que serve também como fator para delimitação da perícope. Então, o gênero epidítico é um gênero que vai dizer que categoria pertence o texto. Ela se enquadra na categoria hinos e orações. Então, você consegue entender que aquele pedaço é uma oração, ou é um hino, no caso aqui, oração, então já dá para ajudar na delimitação. Tem também a questão da mudança de assunto. Ó. É uma perícope ou um texto que aborda o assunto oração, e já a perícope posterior, ou texto seguinte, lá a partir do verso 16, por exemplo, discute sobre jejum. Né? Então já muda o assunto. Assim sendo, esse critério pode ser usado para delimitar o final da perícope. Então, lá o começo da perícope, o começo do texto, a gente delimitou porque vinha no individual, passou para o coletivo. E o final é porque ele vinha falando de oração e muda o assunto para jejum. Então, opa, fechou aqui. E aí esse pedaço também tem uma característica literária que é da oração, tá? Muito bem. Cesuras. O que seriam cesuras? São espaços em branco que servem para marcar o texto ou a perícope de maneira que a mesma tenha unidade textual. No texto estudado, a cesura se encontra entre Mateus 6,15 e Mateus 6,16, considerando a perícope escolhida e a perícope posterior. Ou seja, quando a gente chega ali no verso 15, existe um espaço em branco no texto original, como se fosse um espaço sem nada escrito, e aí começa o texto novamente, ou seja, tem uma cesura, né? Tem uma lacuna, tem um espaço em branco entre o 15 e o 16 que vai delimitar aí o final do nosso texto. Esse critério, então, pode ser utilizado também para a gente delimitar o final e não o seu início, uma vez que entre Mateus 6 e Mateus 6,6 e Mateus 6,7 não tem cisura, não tem. O que delimita o começo ali, então, é que vinha no individual e passa para o coletivo. E embaixo é porque muda de assunto, de oração para jejum, e também porque tem essa cesura, esse espaço em branco entre o verso 15 e o verso 16, no texto original do grego. Aí eu usei como fonte agora Joaquim Jeremias, Estudos do Novo Testamento. Joaquim Jeremias, um grande teólogo do Novo Testamento. Esses critérios acima indicados delimitam a perícope, então, de Mateus 6, do 7 ao 15. Ela inicia-se com uma introdução nos versos 7, 8 e 9, parte A, e esses versos do capítulo 6 de Mateus têm a função de introduzir o assunto que segue a partir do verso 9, parte B, na seguinte disposição, segundo Joaquim Jeremias. Qual é a disposição, então, que Joaquim Jeremias coloca da perícope, do texto delimitado? A invocação, 3 petições em forma de desejo, com paralelismo, a gente vai ver tudo isso. 2 petições em forma de petição, com paralelismo também, e uma petição final. Esse então seria o nosso primeiro contato com Mateus 6, 7 ao 15, para a gente entender que a oração que Jesus ensinou não começou no verso 9, parte B, e não terminou no verso 13. Inclusive, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, que está entre colchetes nas Bíblias, né? É um acréscimo posterior. Aquilo não estava no texto original, tá? É um acréscimo posterior, a gente vai ver tudo isso no estudo. Na próxima semana, nós veremos análise textual, ou seja, a gente vai para o texto, para descobrir a forma literária e a estrutura de Mateus 6, de 7 a 15. Qual é a estrutura e qual é a forma literária. Tá bom? Eu espero que tenha sido edificante, que tenha sido algo que acrescentou no conhecimento de vocês, e eu espero ajudar, a partir da próxima semana, a gente compreender cada vez melhor a oração do Pai Nosso. Tá bom? Ótimos estudos. Qualquer dúvida, anote. Pode me chamar no particular, no privado. A gente conversa, dialoga. Se for uma dúvida que surgir de mais de uma pessoa, próximo vídeo eu abordo aqui a questão para esclarecer da melhor forma possível. Tá bom? Pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado por estarem aí participando dos estudos, crescendo, né, na fé cristã, isso é muito importante. Deus nos abençoe, siga cuidando de cada um de nós e até o nosso próximo vídeo.